Se você tem 25, 30, 40 anos e acha que perdeu tempo de entrar numa universidade federal, eu acho que esse vídeo é para você. Eu entrei na Universidade Federal aos 30 anos e não foi fácil, não foi tranquilo e foi no tempo que deu tudo certo de entrar, mas não foi fácil. Vem comigo que eu te explico melhor como é que foi. Bom, pessoal, quem era eu antes da universidade, né, de entrar na universidade pública? Desde novinho, desde pequeno, né, no ensino fundamental, eu gostava de estudar, né, matéria de ciências, matéria de português. Eu não era muito afeito à matemática, mas eu ainda me esforçava para estar ali, né, junto com o grupo, mesmo com dificuldades. Eu gostava muito de história, de geografia, mas eu estava ali me esforçando, né, mesmo com as precariedades que tem no ensino público. A gente sabe como funciona, mas eu estudei numa escola até que ok, muito boa nos parâmetros de algumas cidades por aí no Brasil, né? Eu também fui muito bem no ensino médio. O ensino médio teve mais desfalques do que o ensino, né, no ensino básico. Eu, por exemplo, fiquei meses sem ter aula de física, de química, por exemplo, e mesmo assim, se esforçando, estudando aqui e ali. Eu gostava muito de filosofia, continuando a gostar de história, as outras matérias de sociologia, eu gostava muito de português, continuava estudando matemática. Quando eu terminei o ensino médio, aí veio um problema, porque eu era de uma família humilde, que não tinha muitas condições, e aí se eu tivesse ter que cursar uma faculdade, eu teria que pagar, né? Meus pais são separados, a minha mãe não tinha condição, e aí eu tive que me virar já bem de antes. Eu já trabalhava no final do ensino fundamental para o médio, eu já estava trabalhando. Aconteceu que a minha mãe, ela entrou numa universidade para trabalhar, eu ganhei uma bolsa e aí fui estudar administração. Isso cerca de um ano e meio depois que eu terminei o ensino médio, mas acredito que foi um ano. Depois desse tempo, eu consegui cursar 2 anos e meio de administração. Sabe aquele papo de que só cursa administração quem não sabe o que vai fazer da vida? É meio que isso. É verdade, mas eu explico: o curso de administração é um curso bom, é um curso que te dá amplitude de desenvolver, de você performar em várias áreas, né, da sociedade, nas empresas públicas e privadas. Você consegue trabalhar com a economia, né? Você vai trabalhar no mercado de capitais, você vai trabalhar no mercado financeiro, você consegue com o curso de administração, você consegue trabalhar com recursos humanos, às vezes, com o curso de administração. Enfim, engloba muita parte, com marketing, às vezes. É muito amplo o curso, né? Eu tive alguns problemas nesse meio tempo, eu acabei trancando o curso. 2 anos e meio de curso, 5º semestre. As pessoas não acreditavam, as pessoas ficavam por quê, mas foram vários problemas que não vem no momento agora falar, mas eu tive que trancar o curso. Pouco tempo depois, eu já estava pensando o que eu ia fazer, né, porque aquela coisa, fiquei 2 anos e meio estudando, não era algo que eu gostava tanto, eu tive dificuldades ali no meio do curso também. Eu falei, eu preciso continuar estudando em algo que me encante, que me enche os olhos. Eu fui para o curso de marketing. Fiz o plano do ProUni, né, o projeto ProUni, eu entrei, consegui, e aí estudei marketing. Estudei de 2017 a 2019, né, em janeiro de 19 já tinha me formado, e um curso de tecnólogo. Eu fui muito bem na faculdade, deu tudo certo. Eu falei, bom, esse eu acho que é um curso de planejamento para entrar no mercado. Eu tinha pressa também, e acredito que muitos de vocês têm pressa. Eu resolvi fazer depois um curso de pós-graduação. Eu já estava me formando, mas aí eu tive muitos entraves dentro do mundo acadêmico. Eu queria estar em outros debates, eu queria estar acessando mais conhecimento, porque eu tinha um sonho, pessoal. Eu tinha um sonho de cursar História. Eu acho que todo mundo tem um sonho de infância, um curso, né? Às vezes você tem um curso de Direito, você tem um curso de, sei lá, de Geografia, você queria ser geógrafo, né? Você quer trabalhar com artes, História da arte, tem gente que pira. E aí, esse era o meu sonho, era estudar História, porque eu entendia
Eu precisava entender como se formavam os discursos da sociedade, discursos políticos, problemas ecológicos como foram surgindo, e eu achei que a história dava conta de me falar um pouco sobre isso, né? Como surgiu o capitalismo, por que as pessoas dentro do mundo capitalista rejeitam o socialismo, o comunismo, por que existem tantas guerras, né? E qual o motivo delas? E eu achei que era o momento de eu cursar história. Só que não era o momento ainda. Eu estava trabalhando no crédito imobiliário, eu vou desenrolar um pouco mais sobre isso com o tempo, né? Na época eu tinha 28 anos, e aí eu falei, eu preciso cursar História. E quando estava completando 29 anos, eu estava numa crise que eu falei, eu preciso resolver um problema que terminar minha formação de negócios, para eu poder me inserir completamente nesse mundo de negócios, para poder ganhar mais, para poder firmar, né, a minha experiência de quase 10 anos no crédito imobiliário e tá bem conceituado. Então, meados de 23, mais ou menos, 2023, eu decidi fazer um curso de administração. E aí eu consegui, para minha surpresa, né? Porque quando eu cursei administração, isso foi em 2013 para 2015, né? Foi um ano mais ou menos que eu cursei. E aí eu fiquei paranoico com isso e achar que eu não ia conseguir terminar. E aí consegui seguir o caminho. O problema é que eu tinha feito o Enem, né, em 23. Fiz o Enem, tive uma boa nota e passei dentro do projeto do SISU, né, do plano do SISU. Para quem não sabe, mais ou menos, quando você tem uma nota do Enem, que você vai se cadastra no SISU, você tem que cadastrar lá na plataforma, no site, 2 cursos que você tem interesse e você ficar acompanhando mais ou menos um ranking, né, de notas que as pessoas vão tendo. Eu tinha escolhido Ciências Sociais e História, e depois eu tirei Ciências Sociais e coloquei um outro curso, mas a minha prioridade número 1 era História. E aí eu peguei toda a minha documentação e mandei para a universidade, e essa documentação foi aprovada, né? Foi todo um processo todo burocrático, e aí deu tudo certo, pessoal. Eu consegui entrar na universidade. Só que o que acontece, né? Eu sou casado, tenho filhos, quando eu entrei eu tinha acabado de completar 30 anos, e eu estava totalmente paranoico, não sabia o que fazer. Eu estava de mudança, né, de um setor para outro, dentro da empresa que eu trabalhava de crédito imobiliário, e eu fiquei totalmente transtornado de saber como eu ia dar conta de tanta coisa. Esse era o meu status quando eu entrei na Universidade Federal de São Paulo, para cursar História. Pessoal, dentro desse projeto todo, né, veio o medo e as dificuldades, porque eu sou casado, tenho filhos, trabalho, né, eu tenho uma carreira, e aí eu falei, como vou conciliar 2 faculdades, gerir os BOs de casa, como é que eu vou fazer, porque eu tenho 30 anos, responsabilidade de adulto, mas aí eu fui me interessando, fui me jogando, fui tentando vencer obstáculos, né? Porque a gente sabe que a gente está estudando com uma galera, né? Eu, por exemplo, sou um dos mais velhos da minha sala, né? E junto com mais uma galera que está com 33, 35, 40 anos, mas a grande maioria gira em torno mais ou menos dos 18 a 25 anos, que é uma galera que está ali. Eu tinha medo de falar besteira, né? De falar alguma coisa, tanto que nos meus primeiros dias eu não abria a boca quase, né? Eu só ficava ouvindo, porque o medo toma, e aí você vê essa galera que está saindo do ensino médio, eles já estão programados, já sabendo de tudo, e aí isso me deixou, às vezes, num nível de desconforto, né? Como é que eu vou falar com essa galera? Eu tinha medo de me sentir atrasado, e isso foi bizarro, porque tomou conta do meu pensamento. Eu tô com 30 anos, o que é que eu tô fazendo aqui no meio dessa galera, cursando História? E aí, muita gente me ajudou. Pô, Carlos, você tem 30 anos, né? É engraçado que quando você vai conversar com uma galera de 20, você é velho, mas quando você vai conversar com uma galera de 40, 50, você é muito novo. Você fica naquele impasse, é um momento meio nebuloso da sua vida, sabe? Então, esse foi um dos medos que eu tive, né? Falar besteira,
né, de às vezes pisar no calo de alguém, né, falar besteira até como professor, né, e aí o professor te repreender. Foi o ponto de partida, né, para eu estudar na Federal. Foi, primeiro, o sonho, eu fui movido por um sonho de infância, né, e isso foi alimentado por eu tentar entender quem eu era na sociedade, o que era escravidão no Brasil, por que eu sou negro, por que algumas coisas ruins acontecem com pessoas que são negras. Eu tinha uma percepção de, por exemplo, estar andando na rua e perceber que só pessoas negras estavam em condições de rua, e aquilo eu me perguntava, mas por que eu não vejo pessoas brancas de olhos azuis, por exemplo, na rua? E aí eu me questionava. E criança ainda, né? E adolescente, aquilo foi me alimentando. Eu falei, eu preciso entender o motivo disso. E a história, de algum modo, ela supre, ela consegue te suprir essa necessidade. E eu escolhi a universidade pública por alguns motivos, mas dentre eles, acho que o mais importante foi o seguinte: de eu ter acesso a isso, né, eu já vinha com uma discussão muito longa de que a universidade pública, ela não é só para pessoas que acabaram de sair do ensino médio, ou então pessoas que têm um poder aquisitivo de classe média, né, só para pessoas ricas, né, que geralmente a gente vê isso muito mais, né, na USP, que tem uma ideia mais elitista, né, do que uma federal, mas as universidades federais, elas têm também esse projeto, né, social amplo, mas acaba captando só gente que estudou em escola particular a vida toda, e a gente sabe que a universidade pública, pessoal, é para todos. Por mais que tenha essa esquisitice, né, de o pessoal estar fazendo o vestibular e muitas vezes ser aquele grande filtro, né, que passam os melhores. Você não precisa ser gênio para passar numa universidade federal, porque eu sou uma pessoa esforçada, eu me dedico aos meus estudos, e acredito que se você for uma pessoa que se dedica, que se esforça e que tem esse projeto para a sua vida, porque nem todo mundo consegue e quer estudar numa universidade federal, não está disposto, né, a entrar. A pessoa fala assim, eu prefiro estar pagando, eu prefiro ter essa acessibilidade quando eu for sair. Então, esse foi um ponto, né, de ter presença dentro da universidade pública por ser pública. Em segundo lugar, eu tenho uma questão que eu acho que estudar história numa universidade pública, ela te dá mais currículo do que numa universidade privada. E eu explico por quê. Quando eu estudei marketing e fiz o meu curso de pós-graduação, eu percebi, e eu acho que também no curso de administração, quando eu estudava presencialmente, eu percebi que os professores ficavam muito acanhados e às vezes já houve papos dentro de sala de aula, né, de os professores não interferirem em assuntos políticos. Mas o que eu quero dizer, não é discurso partidário, tá? Quando a gente fala de discurso político, a gente está falando de discurso cidadão, e isso, pessoal, acaba entrando em projetos econômicos. E a gente vai discordar. Nem todo mundo acredita no que é capitalismo e nem todo mundo acredita que o socialismo pode dar certo, o comunismo, por mais que exista bases teóricas, enfim, que pelo menos relacionem, não vai falar que vai dar certo, que vai relacionar, que vai discutir. Estudar, pessoal, é isso. Estudar é a gente discutir, é a gente fazer exercícios de pensamento e estar ali discutindo e refletindo, beleza? E aí eu acho que eu estar discutindo dentro de uma universidade pública, existe menos interferência. Por isso que as pessoas acabam falando que a universidade pública só tem esquerdista. E não é bem assim, pessoal. É alto lá. Dito que em alguns cursos existem reflexões e pessoas que vão ter uma vertente política mais para a esquerda, outros mais à direita, e às vezes dentro da própria Unifesp. Se você for na aula de engenharia, por exemplo, de matemática, vai ter pessoas de esquerda e vai ter pessoas de direita.
E acontece do mesmo jeito em história, em ciências sociais, em filosofia, você vai achar de tudo. E aí eu acho que para adentrar em discursos e para você ter acesso a muito mais autores, né, desde os liberais, os conservadores, né, os marxistas, eu acho que a Universidade Federal acaba te dando mais suporte e mais exercício de pensamento do que numa universidade privada, que ela está comprometida única e exclusivamente com o seu lucro e para estar ali também alimentando o ciclo dentro do capitalismo, que a gente sabe que as empresas precisam ser alimentadas por pessoas que estão indo da faculdade e para jogar o jogo dentro do capitalismo. Beleza? Eu acho que não discordamos aqui. E aí, tem esses dois pontos, mas eu acho que também, eu já tinha tentado, né, acho que esse é o terceiro ponto dentro dessa chave, de eu ter tentado a universidade pública outras vezes e não ter conseguido, né? Eu tentei umas 3 vezes, se eu não me engano, essa foi a 4ª vez que eu tentei entrar numa federal. Só que aí, as outras vezes eu tinha perdido o prazo, as outras vezes eu não tinha alcançado a nota mínima para poder me inscrever, né, em um curso, e às vezes eu era eliminado no SISU. E aí eu acabei falando comigo mesmo e prometendo, eu quero cursar História numa universidade que eu possa ter uma boa reflexão, ter bons livros, ter bons professores, ter boa estrutura e saber que eu tenho um diploma de peso, né, para tentar argumentar e tentar utilizá-lo para a sociedade e para também, de alguma forma, ganhar dinheiro com isso. E aí, pessoal, eu percebi que o tempo passaria de qualquer jeito. A diferença é que ou eu passaria com o meu diploma, realizando o meu sonho, ou sem ele. E aí eu optei, né, mesmo com toda a dificuldade, de estar realizando o meu sonho. E aí, como é que foi entrar aos 30 anos na faculdade? Foi estranho, né? Eu lembro que meu primeiro dia de aula foi História Moderna 1. Eu entrei totalmente voado, tentando entender o que estava acontecendo. Quando eu cheguei atrasado, né? E aí eu sentei a sala estava cheia, e eu lembro que o professor estava explicando um tema, e aí eu estava tentando captar, e eu fiz uma pergunta que era meio que para a história da Ásia, e aí o pessoal ficou olhando para mim, tipo, mano, calma, relaxa, essa não é a aula para você ainda fazer essa pergunta. E aí a gente vai entendendo como é que funciona, né, essa separação, né, dos temas, dos blocos, o contexto histórico que você está estudando. Enfim, eu fiquei muito eufórico de ter chego, mas com muito medo. A universidade pública, ela é muito diversa, né? Como eu falei anteriormente, tem pessoas que pensam de várias formas. Tem as pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas que pensam mais à direita, mais à esquerda. A gente está numa universidade e a universidade é lugar para isso. A universidade é um lugar de provocação, né, de reflexão o tempo inteiro, de discussão. E eu adorei, tá ligado? Eu fiquei muito feliz de saber que eu estava naquele ambiente e eu poderia estar desfrutando. Além disso, isso mudou muito a minha autoestima, né? De eu falar, as pessoas chegarem em mim e falarem, pô, Carlos, você já é formado e você tá aqui, e você tá cursando uma outra faculdade, tá aqui cursando também. Eu achei que ia ser engolido pelos meus colegas e pelo contrário, né? Eu fui muito abraçado. Galera nova, a milhão, estudando, sabendo de vários autores, e aí eu fiquei até com medo, porque eu tava lendo outras coisas, né? Sobre análise de SWOT, eu estava em outro mundo vendo ferramentas de marketing, né? E eu achava que não estava me cabendo naquele contexto, mas que eu tinha lido 1 ou 2 autores e a galera engolindo os livros. E eu achei que tinha que acompanhar essa galera, tá ligado? Já, pessoal, me encaminhando já pro final do vídeo, eu tenho um recado pros jovens, né, e pros 30 a mais. Mas pros jovens, né, essa galera que tá entrando agora na faculdade, acabou de sair do ensino médio, aproveitem a oportunidade. Aproveitem que vocês estão na casa dos seus pais, que vocês
se você trabalha, mas está ali no Jovem Aprendiz, valorize esse tempo, né, de você estar estudando, de você estar fazendo seus rolês na hora certa, de você estar indo para as aulas direitinho, de você aproveitar que seus pais estão bancando esse momento de estudo. Cara, ó, isso faz muita diferença, gente. Muita diferença mesmo. E erros agora para vocês vão custar muito caro, né? Eu falo que se eu talvez tivesse me formado muito novo já, por mais que eu com 25 anos já estava formado, esse tempo é muito necessário de vocês estarem já estruturando, estudando, já estar conseguindo as coisas de vocês. Então foca nisso, pessoal. Eu sei que namorar é importante, eu sei que de curtir é importante, mas, pô, faz um investimento, né, estuda, guarda um dinheiro, se possível, se você estiver trabalhando, já procura fazer seu pé de meia, porque isso vai ser muito importante na vida de vocês. Pode ir pá. Já para os 30 a mais, como eu, cara, moço, vocês não estão velhos. Vocês só precisam de uma oportunidade. E eu acho que de se concentrar naquele momento, de vocês objetivarem o que vocês querem, de firmarem o que vocês querem. E eu acredito que se você está com um projeto, quer entrar numa universidade federal, porque pelos mesmos motivos que talvez eu citei, por uma questão de sonho, eu sempre quis estar nesse mundo acadêmico mais profundo. 2026 talvez seja o ano para isso. Então foca que vocês vão conseguir. Eu acho que outro ponto é que a maturidade de vocês conta. A nossa maturidade é uma vantagem dentro do mundo acadêmico. Por exemplo, quando eu cheguei, algo que foi muito vantajoso para mim foi saber editar textos acadêmicos, normas ABNT. Eu já tinha feito isso no curso de graduação em marketing, eu tinha feito uma disciplina sobre isso, né, de métodos acadêmicos e tal, e na minha pós-graduação também. Então eu já cheguei já sabendo como editar, já sabendo a linguagem acadêmica, e eu repassei para alguns colegas como funcionava, como editar, porque eles saíam do ensino médio totalmente crus e não sabiam como editar, e eu já sabia. Então isso me ajudou muito. Além de a gente, às vezes, né, ter uma vantagem emocional, de estar num relacionamento, às vezes, como é o meu caso, estar casado, já saber como dialogar com as pessoas, como conversar, como se dirigir ao professor. Então, tem uma galera que às vezes brisa, né, e quer ganhar no grito, e aí você chega com um pouco mais de maturidade, explica como as coisas funcionam. Cara, isso faz muita diferença. Eu estudei com pessoas mais velhas que eu e que já tinha toda uma disciplina, uma forma de lidar com a vida que você vai aprendendo quando você é muito novo, ser menos afoito, né? Outro ponto, a sua história, ela conta na universidade, né? Como você chega, como você sai, tudo que você projeta para sua vida acaba caindo como uma luva para você e para a sociedade, que você pode estar transformando a forma com que, por exemplo, história, né? Como você enxerga história. Então, você chegando de, às vezes, um bairro periférico, você quer falar de pessoas da periferia, você está mudando o cenário de como o Brasil se entende através da história periférica. Por exemplo, velho não é quem começa tarde, né? Velho é aquela pessoa que desiste antes de tentar qualquer coisa, né? Então, olhei esses 2 anos, a gente está finalizando agora 2025, estamos entrando em 2026, o ano está passando, né? Eu já vou para o 5º semestre, né? Passa muito rápido. E aí foi acho que a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A gente tem família, a gente tem filhos, tem casa, eu sei como é que funciona, tem trabalho, e tem os problemas da casa, né? Como sustentar a casa, ganhar dinheiro, e a gente fica naquela de se vale a pena, né? Mas se você puder, invista na sua educação. Vão na fé que 2026 vai ser o ano de vocês. Então comenta aqui se você tem vontade de entrar numa universidade federal, quantos anos você tem, qual curso que você quer fazer, se você já está vendo,
se você já está mais engajado, já sabe o que vai acontecer, já se inscreveu no SISU agora de 25. Conta aqui pra gente que eu quero saber. Valeu!